Bom dia, é um prazer estar aqui, ter aceito este convite para participar. Só ficar aqui. De facto, esta coisa tão pequena que mudou tanto as nossas vidas tem destas coisas, não é? Nem tudo é mau, e tem esta vantagem de nos permitir, mesmo não estando localmente perto, podermos fazer estas conversas, estes congressos, de forma virtual e debater temas que são importantes e que eu vejo que atraem tanta gente. É ótimo ver que tanta gente está interessada no tema, num sábado de manhã em que podiam estar a fazer outras coisas, se bem que o tempo parece que não está muito bom por aí, não é? Parece que é a tempestade Lola que está a afetar aí Portugal continental. E pronto, então estamos aqui a falar do coronavírus, da pandemia que vivemos e daquilo que esperamos que possa vir a ser o futuro. Já queremos todos ver-nos livres desta pandemia e pensar naquilo que será a nossa vida depois da pandemia, e penso que é isso que será abordado hoje durante o dia. Portanto, queria felicitar toda a organização pela escolha do tema, que é muito adequado e que, obviamente, também tem aqui algo de positivo, porque nos fala já naquilo que será a nossa vida depois da pandemia. E, portanto, queria agradecer o convite ao professor Joaquim Ferreira e a toda a equipa que está a organizar este encontro. E, então, como eu dizia, eu sou professor na Alemanha, como o professor Joaquim Ferreira falou, e aqueles que não conheçam, eventualmente, Göttingen, porque é uma cidade pequenina, fica assim bem no centro da Alemanha. A cidade maior mais perto é Hannover, que de comboio fica a cerca de 30 minutos, mas Göttingen é uma cidade universitária como outras que existem na Alemanha, como Tübingen, como Heidelberg, e, portanto, ficam já todos convidados a visitar depois da pandemia. Eu acho que Portugal neste momento até está melhor do que a Alemanha, a vários níveis, na vacinação também, e, portanto, quem sabe, será mais fácil para vocês virem visitar Göttingen do que para pessoas da Alemanha saírem e visitarem outros sítios. Só para ficarem aqui com uma ideia muito breve da cidade, tem alguns pontos de interesse, alguns pontos turísticos de interesse. Tem esta estátua que é um ex-libris, porque quando as pessoas terminam a sua formação avançada, os doutoramentos, há a tradição de subirem aqui nesta estátua que tem uma fonte à volta e colocam aqui um ramo de flores e dão um beijo a esta menina que tem estes gansos na mão. Portanto, isto é um ponto turístico de interesse aqui na Praça Central. E depois tem, por exemplo, aqui este observatório onde o matemático Gauss trabalhou, e é um edifício da universidade que se pode visitar e onde organizam eventos mais importantes. Portanto, tem alguns pontos de interesse, não é que seja uma cidade com muitos pontos de interesse, mas para trabalhar e para nos focarmos na investigação é sem dúvida uma cidade interessante. Bom, então o tema que me foi proposto foi falar aqui um bocadinho sobre uma possível relação entre o SARS-CoV-2 e o envelhecimento. Eu vou-me tentar focar nesta questão, sei que depois outros palestrantes irão abordar de uma forma mais direta a relação com doenças neurodegenerativas. Já ouvimos aqui pelo professor Joaquim Ferreira falar sobre aquilo que outras pandemias nos ensinam sobre possíveis consequências de infecções virais, e eu não queria deixar de acentuar a ideia que o professor Joaquim Ferreira já deixou aqui vincada, que é esta questão da incerteza, não é? Nós, quando vivemos uma pandemia nova causada por um vírus que não conhecíamos, que não existia antes na população humana, pensamos na incerteza e começamos a olhar para vários sinais que a observação nos vai dando, assim como aconteceu com a observação as observações que foram feitas durante e depois da pandemia espanhola, não é? E, portanto, é isso que agora tentamos fazer, e num contexto de incerteza, e como o Obama previu com os seus conselheiros, se calhar, quem sabe até se não terá sido já, porque o Bill Gates lhe terá dito que iria causar esta pandemia, não é? As teorias da conspiração servem para tudo, não é? Eu acho que não, obviamente que não acredito nelas. Acho que era algo que já se previa, já se falava há muito tempo e acabou por acontecer.
e se calhar mostra-nos que de facto não estávamos preparados e que esta incerteza que vivemos tem que ser melhor gerida no futuro em alguns aspectos e espero que tenhamos aprendido com tudo aquilo que está a acontecer. Mas a incerteza faz-nos pensar e, portanto, nesse contexto temos que perceber aquilo que já conhecemos e aqui só para relembrar um bocadinho, talvez outras pessoas vão falar sobre isto, mas quem é este coronavírus? Portanto, o que é que nós sabemos, qual é o cartão de cidadão deste coronavírus? Sabemos que é um vírus com cerca de 30 mil pares de bases no seu genoma, codifica para 29 proteínas, sendo algumas proteínas não estruturais, portanto são proteínas que têm funções na replicação do vírus, na sua reprodução, e depois tem algumas proteínas estruturais que são muito importantes, e todos nós ouvimos falar das proteínas que formam então a coroa do coronavírus, como a proteína S ou spike, que é aquela que tem sido mais usada no contexto de desenvolvimento de vacinas, porque é aquela que está no exterior e que interage com alguns receptores nas células humanas, nomeadamente o receptor ACE2, que determina também quais são as células que são mais suscetíveis de serem infectadas por este coronavírus. Nós no laboratório não trabalhamos com vírus, não é? Nós trabalhamos em doenças neurodegenerativas, portanto não temos condições para trabalhar em segurança com este tipo de vírus, mas podemos trabalhar com as proteínas. E isto é algo que nós estamos a fazer, portanto, produzindo estas proteínas de forma individual, não trabalhamos com o vírus completo, mas com cada uma destas proteínas, e isso é o que muitos investigadores em todo o mundo têm feito também, e através de estudos complexos de investigação fundamental, que eu não vou detalhar aqui, mas só para vos dar uma ideia de que há muitos estudos a acontecerem sobre vários aspectos da biologia do vírus, nomeadamente perceber com que outras proteínas é que cada uma das proteínas do vírus interage. Então esta informação chama-se um interatoma, não é? Vai-nos dando aqui algumas ideias do que nós sabemos sobre vias celulares que podem ser afetadas pelo vírus, e aquilo que nós sabemos é que tudo isto aponta muito no sentido do sistema imunitário inato, não é? E que há muitas vias de sinalização que são afetadas pelas proteínas do vírus, nomeadamente vias de resposta do sistema imunitário, resposta inflamatória e várias vias de sinalização. Portanto, isto é informação que está a ser conhecida e que nos aponta num determinado caminho, o que não é surpreendente, não é? Porque é uma infecção viral, portanto, é natural que o sistema imunitário e as respostas inflamatórias sejam aqui algo que se manifesta muito quando as células são infectadas. Nós sabemos, peço desculpa, não sei porque é que ficou este risco aqui no slide. Não sei se vocês veem, mas eu vejo aqui uns riscos vermelhos. Não sei porque é que isto surgiu. Mas, bom, acho que dá para ver os slides na mesma, não é? Nós somos todos diferentes e por isso é que uns de nós somos mais suscetíveis a ter sintomas mais severos e outros menos severos da infecção viral, e isto tem a ver com o nosso genoma, com o nosso epigenoma, com fatores ambientais, com comorbilidades, e tem a ver também, nós sabemos, com o envelhecimento. Eu peço desculpa, isto está-me a incomodar, eu vou se calhar parar e voltar a iniciar a apresentação para ver se estes riscos desaparecem. Mas parece que é aqui mesmo no meu computador. Não, Tiago, é um dos participantes que inadvertidamente escreveu e estamos a tentar apagar. Ok. Bom, mas então nós sabemos que o envelhecimento é de facto algo que nos acompanha, não é? Eu tenho muitos cabelos brancos já, algumas rugas, e portanto todos nós vamos envelhecendo e parece que isto aumenta a nossa suscetibilidade para ter sintomas mais severos pelo coronavírus. E portanto importa perceber aqui
e foi isso que me foi proposto falar do que é que poderá relacionar a infecção pelo SARS-CoV-2 com o envelhecimento. Se há aqui uma relação que seja conhecida, que possamos perceber, e para isso temos que falar um bocadinho sobre mecanismos básicos de envelhecimento, obviamente sem ir aqui no detalhe que não importa para esta audiência, mas sabemos que durante o envelhecimento há instabilidade genómica e a relação de mutações, quer no DNA, no núcleo das nossas células, quer no DNA mitocondrial, e isto acontece porque os mecanismos de controle de qualidade que impedem estas mutações vão deixando de funcionar tão bem. Isto acontece com outros processos, com alterações ao nível do metabolismo energético, ao nível do stress oxidativo, vão-se acumulando problemas resultantes do stress oxidativo, como espécies reativas de oxigênio, que leva e também são causados por disfunção mitocondrial. Isso, no seu conjunto, leva à senescência celular, e aqui podemos depois falar de uma forma mais relacionada com o sistema imunitário, com imunossenescência, isto é, o envelhecimento do nosso sistema imunitário, e com uma teoria que é muito relevante no contexto também de doenças neurodegenerativas, que é esta teoria do inflammaging, ou seja, da relação entre a inflamação e o envelhecimento. E sabemos que acontece também a acumulação de proteínas danificadas e disfuncionais durante o envelhecimento, e vamos voltar um bocadinho mais a isto no futuro. Então, aqui só para vermos o que é que se passa, quais são algumas das alterações que ocorrem no envelhecimento, tem a ver com o que se passa na mitocôndria, com alterações na produção de energia, com a acumulação de espécies reativas de oxigênio. Aqui ao nível do retículo endoplasmático é muito importante para a produção de vários tipos de proteína periféricas e que se acumulam na membrana e que são libertadas pelas células, como os anticorpos. Há aqui um stress neste sistema do retículo endoplasmático que pode levar a uma acumulação de proteínas alteradas, e vamos falar muito sobre isto no futuro. Algo que é muito comum, que não está aqui representado, mas é a acumulação de lipofucsina, não é? que causa aquelas manchas na nossa pele, que são pigmentos que se acumulam nas células e que vão causando algumas manchas na pele e provavelmente também em alguns órgãos internos, embora essas nós não sejamos capazes de ver. Portanto, a questão é se de facto o SARS-CoV-2 acelera o envelhecimento, se afeta algumas destas vias que nós sabemos que estão associadas ao envelhecimento. E há vários estudos já nesta altura, alguns estudos bem recentes, mas há muito interesse, obviamente, em estudar isto, se pessoas que foram infectadas, se têm sinais relacionados com o envelhecimento. E aqui neste estudo deste artigo, que foi publicado online, foi em fevereiro e vai ser publicado agora no início de maio, há aqui alguma informação sobre pessoas com mais de 60 anos, com uma ou mais comorbilidades e que são mais sujeitas a efeitos severos e complicações da Covid-19. Depois também há alguns indivíduos com vida, portanto já idosos, mas com circunstâncias excepcionais, que nós ainda não conhecemos em detalhe, mas pessoas idosas que de facto recuperam ou escapam às complicações mais severas da Covid-19. Isto dá-nos aqui também matéria para estudar, perceber porque é que essas pessoas são de facto mais resistentes e não desenvolvem alguns dos sintomas que pessoas até às vezes mais novas desenvolvem. Portanto, perceber aqui quais são os mecanismos moleculares por trás dessa ligação. E isto, no fundo, também se aplica a outras doenças. Nós sabemos que há pessoas, há aqueles supercentenários, não é? Pessoas com mais de 100 anos e que não têm grandes sinais obviamente há alguns sinais evidentes do envelhecimento, mas que não têm
grandes complicações, não têm doença neurodegenerativa evidente, e há pessoas bem mais jovens que apresentam essas doenças. Portanto, nós sabemos que o envelhecimento é um grande fator de risco, e estes mecanismos temos que os estudar e perceber em detalhe. E nós, já há um ano, no seguimento daquilo que não fomos visionários, não tem aqui nada de visionário, que nós publicamos há cerca de um ano, foi uma primeira especulação no contexto de incerteza se haveria aqui alguma relação entre o envelhecimento e na Movement Disorders sobre isto, que levou que apoiam, tem havido alguns artigos que dizem, sim, mas não vamos exagerar e não vamos propor aqui ligações que se calhar não existem, e de facto aquilo que nós sabemos neste momento, um ano e alguns meses depois do início da pandemia, é que felizmente não parece haver uma ligação muito forte, mas há aqueles casos que o professor Joaquim Ferreira já mencionou e que outros palestrantes irão certamente abordar, que sugerem que pode haver uma relação entre, entre o SARS-CoV-2 e algumas doenças, e portanto aqui o meu intuito é sempre só alertar e falar destes problemas, porque temos que nos precaver e perceber o que é que acontece para no futuro sermos capazes de intervir naquilo que são os alvos mais relevantes no contexto destas doenças. E, portanto, voltando aqui um bocadinho aos mecanismos biológicos do envelhecimento, vou-me focar agora sobre este mecanismo particular da acumulação de proteínas danificadas e dos disfuncionais com o envelhecimento. E aquilo que se passa é algo que nós achamos que está relacionado com aquilo que se passa em várias doenças neurodegenerativas e não só, mas que tem a ver com uma alteração das propriedades bioquímicas e biofísicas das proteínas, que, como acontece quando fritamos um ovo, as proteínas deixam de estar num estado tão fluido, passam a estar num estado diferente, mas são as mesmas proteínas. E isto nós sabemos que é algo que acontece, então, em doenças neurodegenerativas, também em alguns tipos de cancro, na diabetes e, quem sabe, até em algum tipo de infecção viral. É isso, nós estamos a estudar isto neste momento. Mas, no contexto das doenças neurodegenerativas, nós estudamos este processo no sentido de pensarmos que as proteínas exigem inicialmente numa forma monomérica, funcional, e que depois, por motivos que nós não conhecemos muito bem ainda, começam a agregar, a aglomerar-se e eventualmente formam algo que nós chamamos fibras. São uns tubos mais longos com várias subunidades proteicas e que, no seu conjunto, formam agregados, por exemplo, na doença de Parkinson, o tipo de agregados característicos são os corpos de Levy, que se acumulam nos cérebros dos doentes. E, portanto, há muito interesse em estudar este processo e perceber porque é que acontece esta agregação de proteínas e perceber, neste caso, no contexto do envelhecimento e da infecção por SARS-CoV-2, o que é que acontece na célula que pode estar relacionado com o aumento da agregação de proteínas. E para isso temos que perceber como é que as coisas funcionam na célula. E na célula nós temos uma rede que se chama a rede da proteostasia, que é composta por várias vias que estão aqui representadas, que têm a ver ou com a produção das proteínas, ou com proteínas que ajudam outras proteínas a adquirir a sua estrutura tridimensional correta, ou vias que levam à degradação e à reciclagem dos componentes dos aminoácidos das proteínas, ou estas vias de resposta ao stress oxidativo. Portanto, há aqui muitas vias celulares que são importantes nesta rede da proteostasia e que vão respondendo a alterações que acontecem na célula. Ora, o que acontece é que dentro da célula as coisas são complexas, porque a quantidade de proteínas, a densidade de proteína e de outras biomoléculas dentro de uma célula é extremamente elevada. Isso faz com que o processo de produção de uma proteína funcional seja sempre um desafio para as células. Há até estudos que mostram que uma grande percentagem de proteínas que a célula tenta produzir nunca se tornem funcionais e que a célula tenha que imediatamente
iniciar o seu processo de reciclagem à medida que as vai tentando produzir, porque elas escapam aos mecanismos de controle de qualidade e não são funcionais. E, portanto, importa perceber como é que as células encontram e respondem à acumulação destes agregados proteicos. E é um pouco como aqueles livros onde está o Wall-E, não é? A célula tem que, no meio de toda a confusão que existe dentro da célula, encontrar o Wall-E, e aqui, só para satisfazer a vossa curiosidade, devem estar à procura, vou-vos dizer, ele está ali, portanto, resposta dada. Desativa. Então, o envelhecimento, há várias teorias sobre o envelhecimento e uma delas é que o envelhecimento pode ser uma consequência da perda desta proteostasia, da homeostasia das proteínas. E isso pode levar então aqui a várias alterações que leva à acumulação de proteínas danificadas e que a célula não consegue degradar, não consegue reciclar. E há várias evidências neste momento de que o vírus, o SARS-CoV-2, pode induzir problemas ao nível da proteostasia. Também não vou aqui em detalhes todos estes estudos, mas há vários estudos já que mostram que algumas das proteínas do vírus de facto interferem com vias de sinalização e com diferentes processos celulares que fazem com que haja então problemas ao nível da proteostasia, que leva à agregação de proteínas e que isto leva a respostas inflamatórias. Isto é aquilo que se passa também no envelhecimento. Portanto, o vírus o que faz é, se quisermos, aumentar aqui o peso que leva à acumulação de proteínas agregadas, algumas das quais podem até ser proteínas do vírus, e isto nós e outros grupos estamos a estudar, que algumas das proteínas do vírus, porque o vírus está a usar a maquinaria da célula para se reproduzir, pode levar a uma acumulação das suas proteínas que podem agregar e potenciar estes efeitos e, portanto, temos que perceber quais são as consequências ao nível celular e do organismo da acumulação destas proteínas virais que levam então a estes problemas da proteostasia. Leva também, por exemplo, ao stress do retículo, como eu mencionei antes. Portanto, há muitos estudos que apontam neste sentido e algo que nós também estamos a estudar no contexto de doenças neurodegenerativas é um tipo de alteração, de modificação química que as proteínas e outras biomoléculas, como os ácidos nucleicos, podem sofrer durante o envelhecimento e que marcam estas proteínas, tornando-as disfuncionais. E uma destas alterações, um exemplo apenas, há várias, mas uma destas alterações chama-se glicação. E isto é algo que nós sabemos que está associado ao envelhecimento, está associado à acumulação de açúcares nas células e é um processo que, no fundo, o que faz é alterar as propriedades químicas das proteínas, porque vão acumulando então estas modificações em zonas diferentes das proteínas e no seu conjunto podem levar então a uma alteração da estrutura tridimensional da proteína, potenciando a sua agregação e fazendo com que escapem aos mecanismos de controle de qualidade das células. São aqui outros estudos que eu trouxe, mas que só para deixar aqui bem claro que de facto há uma relação conhecida entre os mecanismos moleculares do envelhecimento e infecções por SARS-CoV-2. Há várias evidências clínicas com estudos de imagem que mostram respostas a nível de vários órgãos, ao nível do trato intestinal, do sistema cardiovascular, do fígado, até do cérebro, e portanto há aqui uma relação que importa estudar e perceber para que no futuro possamos usar alguma desta informação como alvos terapêuticos, e nomeadamente aqui, por exemplo, ao nível da autofagia, que é uma das vias que leva à degradação de proteínas, perceber como é que nós podemos usar estes vários alvos que hoje em dia conhecemos que estão associados à autofagia como possíveis alvos para podermos tratar ou travar os efeitos dos vírus. Há um estudo a decorrer, um estudo longitudinal que se chama Long COVID,
que nos vai dar informação sobre a biologia do envelhecimento e as respostas que diferentes pessoas têm ao envelhecimento. E, portanto, tudo isto é no sentido de percebermos quais são os alvos para que possamos evitar as infecções virais e, assim, manter a proteostasia, por exemplo, a funcionar, evitando ou minimizando o envelhecimento. Eu ficava por aqui e estou à disposição para responder a alguma pergunta que possam ter sobre este tema. Obrigado. Muito obrigado, Tiago. Eu pedia, se calhar, exatamente para tirarmos a tela, para voltarmos a ver-nos em galeria. Tenho aqui duas perguntas para o professor Tiago Oteiro. Uma tem a ver com o que estamos aqui a discutir, se obviamente esta infecção viral, de alguma forma, vai acelerar os processos que levam ao envelhecimento e, consequentemente, ao aparecimento de doenças neurodegenerativas. E isto é quase uma pergunta ingênua, que é saber o facto da Covid-19 aparecer, as formas graves serem mais em pessoas mais velhas, de alguma forma funde-se com este risco, ou isto ou são outros fatores de comorbilidade sistémica que acabam por condicionar essa maior suscetibilidade para a doença grave. Tiago, isto é mera coincidência ou esse facto também nos deve fazer aqui suspeitar de que seja um fator de reforço desta associação que acabaste por descrever? Eu acho que neste momento não podemos excluir nenhuma das possibilidades, mas acho que ao nível molecular, ao nível destas questões do envelhecimento molecular, há muita evidência que nos diz que de facto pode haver aqui uma relação. A questão depois é perceber porque é que em alguns indivíduos conseguem funcionar bem e ultrapassar a infecção e responder por forma a evitar os sintomas, e porque é que noutros casos a resposta não é tão eficaz e perduram sintomas e efeitos que duram mais tempo, não é? E que fazem com que a recuperação seja mais lenta. Acho que não podemos excluir ainda nada. Precisamos de mais estudos, não é? Precisamos de perceber o que é que de facto acontece e como é que podemos intervir e quais são os fatores de risco. Portanto, tudo isto são coisas recentes e precisamos de mais estudos aqui. Tiago, temos aqui uma outra pergunta que tem a ver com se este risco, ou melhor, qual é que é o risco, nomeadamente se há aqui alguma associação entre esta maior, no fundo, entre os fatores que descreveste e as doenças periónicas. Bom, é uma pergunta que já vai um pouco mais à frente, não é? As doenças periónicas, agora muita gente considera quase que todas estas doenças neurodegenerativas são doenças periónicas, no sentido em que há, ou parece haver, um espalhamento da patologia destes agregados proteicos no cérebro e até fora do cérebro, à medida que a doença... E pensarmos que uma infecção viral altera ou interage com receptores de superfície e que este processo de espalhamento da patologia pode também ter a ver com a forma como as proteínas são transportadas de uma célula para a outra, portanto todos estes mecanismos podem estar envolvidos também. Se pensarmos mais uma vez que os mecanismos de controle de qualidade celular de proteínas que devem funcionar normalmente também parecem estar comprometidos nestas doenças neurodegenerativas, ao nível da degradação de proteínas, ao nível do enovelamento correto das proteínas, portanto pode apontar também nesse sentido. Precisamos de mais tempo para perceber se esta relação é algo que pode acontecer num horizonte temporal mais longo, mas neste momento só podemos especular. Pode haver uma relação aí ou não. Tiago, então, há aqui uma pergunta muito, muito curiosa que tem a ver com este enovelamento das proteínas. É uma pergunta que confesso que não me teria lembrado de fazer esta associação, que é entre, no fundo, se estes agregados proteicos que descreves têm alguma coisa a ver, no fundo, com os coágulos, com os trombos que se formam. E que obviamente são um dos efeitos adversos agora altamente discutidos em relação a algumas vacinas. No fundo é saber se estes agregados proteicos cerebrais que descreves têm alguma coisa a ver
com a formação destes outros agregados que resultam de trombos sanguíneos e que têm sido reportados com algumas das vacinas, nomeadamente com mecanismo de ação específico? Uhum. Bom, é uma pergunta interessante e que eu acho que, de facto, percebo porque é feita. Os trombos são coágulos sanguíneos, portanto, são extracelulares, e em muitas destas doenças, na maior parte destas doenças, os agregados proteicos são intracelulares, o que não significa que não possa haver uma interação entre as proteínas quando estão fora das células e esses coágulos. O que sabemos é que os coágulos levam da barreira hemática, e que isso também é relevante no contexto do espalhamento da doença, quer seja, como falávamos noutros congressos recentes, quer estas doenças surjam primeiro fora do cérebro, eventualmente no intestino, e depois venham para o cérebro. Portanto, aqui, tudo aquilo que possa alterar a barreira hematoencefálica poderá também afetar a forma como estas doenças progridem e poderá, eventualmente, até interferir com a agregação destas proteínas. Portanto, é uma pergunta válida, interessante, mas neste momento não sabemos ainda responder. Esperemos que não haja essa relação. Só que fazer aqui um comentário. No início da tarde iremos discutir a questão da segurança das vacinas e, nomeadamente, que se os doentes neurológicos são doentes prioritários do ponto de vista de vacinação, e de alguma forma iremos voltar a tocar nesta questão de segurança. Portanto, só aqui uma informação para quem quiser participar no início da tarde, iremos discutir esse aspecto. Tiago, uma última pergunta, uma pergunta agora positiva, que é exatamente ao contrário. O que é que, do ponto de vista da investigação básica, aconteceu este ano que possa influenciar desenvolvimentos futuros? Eu partilho a minha opinião pessoal. Eu acho que, nomeadamente nos aspectos de desenvolvimento das vacinas, aprendeu-se imenso. Eu acho que vai haver nos próximos anos muitos novos tratamentos, nomeadamente, se calhar não na área das doenças neurodegenerativas, mas na área, nomeadamente, oncológica e imunológica, mas gostava que partilhasse, obviamente tens uma vivência que nós não temos. O que é que aconteceu este ano, que acho que, de facto, eu espero acelerar o cenário do ponto de vista de desenvolvimento de medicamentos na medicina em geral? Bom, eu penso que o grande avanço foi termos utilizado estas terapias ao nível do RNA, não é? Estas vacinas, várias destas vacinas que usamos são vacinas de RNA, para tratar esta doença. Elas estavam a ser desenvolvidas no contexto da oncologia e, de repente, percebeu-se que poderia haver aqui uma oportunidade para as usar neste contexto de uma infecção viral. Portanto, termos agora evidência de que há segurança e que estas vacinas funcionam, que despoletam uma resposta do sistema imunitário, é um ótimo sinal. Eu penso que é um grande avanço que tivemos este ano e que nos diz que, se identificarmos alvos relevantes noutras doenças, como sejam as doenças neurodegenerativas, temos agora ferramentas que estão já a ser usadas e que são seguras e que nos podem permitir atingir alvos que até aqui não éramos capazes de atingir, porque estávamos à procura de moléculas, de compostos químicos, e agora podemos ir de uma forma mais direcionada a alvos terapêuticos que até aqui não éramos capazes de atingir. Portanto, eu penso que este é um grande avanço que aconteceu este ano, e haverá outros no contexto desta Só uma pergunta ingênua. Faz sentido? Por conhecermos mais e mais o funcionamento do vírus. Tiago, uma última pergunta ingênua, não posso deixar de fazer. Estas plataformas permitem ou permitirão no futuro produzir anticorpos no humano para a alfa-sinucleína, para o beta-amiloide e para a proteína tau, só aqui de forma que são proteínas que nós associamos a algumas das doenças neurodegenerativas mais frequentes. Isto é um raciocínio naif ou isto pode ter alguma aplicabilidade e não ser assim tão ingênuo? Não é todo ingênuo, acho que faz todo sentido, e nós sabemos até que isso funciona. Por um lado, sabemos que nós próprios produzimos autoanticorpos contra muitas destas proteínas, nomeadamente contra a alfa-sinucleína e a tau. Sabemos que esses anticorpos são produzidos pelo nosso sistema imunitário. Portanto, com este tipo de intervenção, com estas vacinas de RNA, vamos poder disputar respostas imunitárias para formas alteradas destas proteínas, que eu acho que é um avanço que pode ser muito importante e aqui é um grande se conseguirmos mostrar que são, de facto, estas formas agregadas das proteínas que causam a doença, que isso ainda não está demonstrado, não é? Mas aí é outra discussão. Muito obrigado, Tiago. Fantástico. Ótimo, ótimo. Obrigado pela apresentação e obrigado
por responder a estas perguntas que eu acho que são aqui uma boa introdução para tudo aquilo que vamos conversando ao longo do dia. Obrigado. Obrigado. Muito bem.